E aí, estranhos, beleza? Bom, galera, mais uma vez estamos aqui, né, no vídeo. Eu queria agora, a partir de hoje, eu vou ter que fazer, gente, todo mundo faz isso, eu também vou ter que fazer. Deixa o teu like aí, curte, segue a gente, tá lá nas mídias, de outras mídias, enfim, segue a gente, curte, salva, compartilha, enfim, faz o que vocês quiserem aí para ajudar o canal, beleza? Bom, como eu estava falando com vocês, 2003, ano de grandes alegrias e grandes tristezas. Bom, começando o ano de 2003, como eu falei para vocês, eu comecei a estudar, né, para ser ator. E em 1998, 99, eu dei entrada para pegar o registro definitivo de ator. E você pode pegar esse registro fazendo uma escola técnica ou uma faculdade de artes, né, voltada para o teatro, ou então pegar por acúmulo de trabalhos. Eu entrei pelo acúmulo de trabalhos, que eu tinha vários trabalhos no meu currículo, e aí eu fui juntando esses materiais para dar entrada. E eis que esse ano de 2003 eu comecei tendo um problema junto ao órgão, né, que emitia, não sei como está hoje, mas emitia esse registro, essa autorização de você trabalhar como profissional. E eu comecei porque eles não estavam permitindo, eles me deram um registro provisório e não me autorizavam a pegar o definitivo. Então, mas depois de fevereiro eu comecei a ver uma luz no fim do túnel para poder pegar esse registro profissional, para trabalhar profissionalmente como ator. Porque eu já era maior de idade, e para trabalhar como ator profissional e maior de idade, você tem que ter o registro de ator. E aí, guardem essa informação. Em um pouco, né, já sabendo, desde 2002, final de 2002, aqui a minha esposa, Adriana, como eu falei para vocês, estava grávida, né? E ela estava grávida, soube logo, não em 2002, mas ali em janeiro, não me recordo muito bem, mas foi mais ou menos isso. Nessa época, assim, nós descobrimos que a Adriana estava grávida. E aí eu sei que foi primeiro, antes de ganhar um abraço amigo do meu pai, eu ganhei foi um belo de um puxão de orelha. Ele falou assim: você tá maluco? Vocês recém-casados, 2 anos de casado, vocês não têm uma casa própria ainda, moram de favor, porque quando eu me casei com a Adriana, eu não contei isso antes, nós fomos morar numa casa em cima da casa do meu sogro, porque o meu sogro, ele tinha, assim, umas brilhantes ideias. Uma delas foi comprar uma escola e transformar em casa. Só que o prédio era muito grande, e aí nós ficamos com a parte de cima dessa escola, que ele tinha transformado numa casa, para morarmos, logo que nós casamos. E nós estávamos morando nesse lugar quando nós descobrimos que a Adriana estava grávida. E meu pai falou: vocês estão malucos? Vocês não têm uma profissão fixa? Porque meu pai enxergava, né, a profissão de ator como de verdade, uma profissão muito instável. Às vezes você está muito bem, às vezes você está mal, enfim, tem altos e baixos. E ele falava: vocês não têm um trabalho fixo, vocês não têm, vocês agora... Enfim, mas no final eu recebi o abraço dele, da minha mãe, dos pais da Adriana, de toda a família, né, dos familiares mais próximos que nós contávamos. E foi tudo bem. Guardem essa informação. Nascimento da Giovana, começo da caminhada do processo de profissionalização efetivo, né? Pegar o registro definitivo. Quando foi em abril de 2003, no dia 10 de abril de 2003, eu fui... Uns dias antes eu liguei para a SATED, né, que é o órgão que liberava isso, e perguntei a ele como é que estava o andamento do registro. E fui informado que na segunda-feira, algo assim, eu poderia ir ao escritório deles, que ficava lá na Alcino Guanabara, ficava na época na Alcino Guanabara, ali no centro do Rio de Janeiro, para poder pegar esse registro definitivo. E lá fui eu. Dia 10 de abril, eu liguei para o meu pai pela manhã, que o meu pai trabalhava ainda, ele era aposentado já, mas ele voltou a trabalhar. Vocês sabem como é que é a realidade do Brasil, né, gente? E aí ele falou comigo, e também nesse mesmo dia, a Adriana iria fazer uma ultrassonografia, e eu falei com ele: pai, quando eu chegar a casa à noite, que eu ia sair direto da SATED, ia ensaiar uma peça, que nessa época eu estava ensaiando Maroquinhas Frufru pelo tablado, né, com a Teresa Salles, o Fernando Caruso, tinha uma galera. E aí Dani Ocampo, e aí a gente estava ensaiando, no processo de ensaio, né,
lá no estúdio da Fabiana Valor, em Copacabana. E aí eu falei, quando eu desci do metrô na Praça Cardeal Arco Verde, eu liguei pro meu pai, ali do telefone, que ele trabalhava na Petrobras, na Reduc. E aí eu falei com ele, pai, hoje o Adriano já tá com a Ultra, quando eu chegar a casa, se o senhor também chegar, a gente pode ver a Ultra juntos, né? Aí o senhor vê como é que tá o seu neto ou a neta, que a gente não sabia. Ele falou, não, tranquilo. Foi a última vez que eu falei com meu pai. Eu entrei pro ensaio, eu já com o registro definitivo de ator, eu já era ator profissional. Essa notícia eu dei pro meu pai. E aí eu entrei para ensaiar essa peça. Lá pelas 6 e pouca da tarde, isso era umas 2:30 da tarde. Lá pelas 6:30 da tarde eu recebi uma mensagem, um telefone, uma mensagem, né? Nessa época tinha aqueles bips, lembra? Motorola? Eu tinha um desse. Eu recebi um bip me informando que eu tinha que ir para casa e ligar imediatamente para a Adriana, porque os pais da Adriana moravam 2 casas ao lado da casa dos meus pais, eram vizinhos. E lá tinha telefone, a casa do meu pai e da minha mãe não. Eu liguei para a Adriana, assim que eu recebi a mensagem, eu pedi licença do ensaio, peguei o telefone e liguei, né, lá do estúdio. E a Adriana falou, William, vem para casa porque o seu pai sofreu um acidente e está no hospital, internado, em estado grave. Porque foi isso que tinham dito para a Adriana. Nesse mesmo momento, um grande irmão meu, que depois se tornou um irmão, amigo mesmo, o Paulão, me falou assim, William, eu te levo até o Largo da Barra para você pegar o seu ônibus para você ir para sua casa, Campo Grande, porque ele morava em Jacarepaguá. O Bernardo Jablonski, que também foi um querido na minha vida, o diretor, ator, autor, crítico, professor, enfim. O Bernardo suspendeu o ensaio, era a semana da estreia da peça, nós iríamos estrear no sábado, era uma segunda, ele suspendeu o ensaio e eu fui para casa dos meus pais, onde eu morava. Quando guardaram, dia feliz, eu vou ver a outra da minha filha e recebi o registro de ator profissional. Quando eu tô chegando perto da casa dos meus pais, que é uma rua que tem uma ladeira, eu vejo meu irmão subindo a rua em minha direção e aí ele me dá a notícia que meu pai havia falecido. Então assim, dia 10 de abril de 2003, assim como o ano, foi um ano assim muito marcante para mim. Nesse momento que eu recebi essa notícia, eu não tive nem tempo de sentir alguma coisa, porque já tinham pessoas da Reduc lá dentro da casa da minha mãe. Como eu era maior de idade, meu irmão ainda não era, eu tive que assumir toda essa questão de trâmite e foi muito duro para mim. Vocês imaginem eu com as minhas questões. Na hora que eu recebi a notícia, eu queria me isolar de tudo e de todos. Eu não sabia o que eu estava sentindo, o conflito de emoção, de tristeza, eu não sei, era um mix de várias coisas. E eu tendo que assumir tudo, toda a frente. Como eu falei para vocês, felicidade e tristeza. Isso fez um nó na minha cabeça que eu não sabia mais o que era o que. Eu já não sentia muita coisa, né? Vocês sabem que o autismo também, né? Ele tem essa característica de não perceber as emoções, não saber expor as emoções. Muitas das vezes a gente está nervoso, mas não sabe passar para as pessoas que nós estamos nervosos ou então estamos ansiosos, enfim. E eu tinha que assumir tudo. E foi o que eu fiz. Fiz todo o trâmite, enfim. Ocorreu o sepultamento. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça, né? E aí o tempo foi passando, os meses foram passando. E no dia 3 de novembro de 2003, nasce a minha primeira filha. E foi um momento muito feliz naquele ano, né? Apesar do dia 10 lá de abril ter sido um momento muito feliz pela manhã e muito triste à noite, no dia 3 de novembro não. Eu ainda estava em cartaz com a peça Maroquinhas Frufru, passeando por aí, né, com o elenco, enfim, com a peça. E todos eles receberam a Giovana, assim, depois, mais pra frente, carinhosamente. Eu levei a Giovana bebê pro elenco conhecer, todo o elenco. Eu tenho fotos, eu vou ter que fazer o vídeo das fotos. Isso aí eu já fui até cobrado aqui pelo meu produtor hoje, antes da gente começar a gravar. E aí foi isso, gente, o ano de 2003, para um autista sem laudo, passar por tudo isso. Vocês imaginem
a minha cabeça como ficou. Sabe como ficou? Isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Estranhos, até a próxima. Um grande abraço. Valeu!